Sabe aquela ideia de que amar os animais é tudo que a gente precisa para salvar eles? Bom, nem sempre é bem assim. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na realidade que é bem complexa da conservação. É uma área onde o coração e a ciência muitas vezes não andam de mãos dadas e onde aqueles slogans cheios de boas intenções podem acabar levando a resultados, bem, inesperados. E isso já levanta uma pergunta central, né? Será que o nosso carinho, a nossa boa intenção, é de fato a melhor ferramenta que a gente tem para conservação? Ou será que a realidade, lá no campo, exige uma abordagem, digamos, mais pé no chão e às vezes até o contrário do que a intuição manda? Olha só o que a nossa fonte principal diz, e é bem direto ao ponto. Conservação não é para amadores. Conservação é para quem entende de fauna. Puxa essa frase e já joga na mesa o grande conflito que a gente vai explorar aqui. Essa tensão entre o que todo mundo acha, a opinião popular, e o que dizem os especialistas, o pessoal que estuda isso a fundo. Então, para a gente começar, vamos pegar um caso que, olha, vira de cabeça para baixo essa ideia de que é só proteger, não tocar em nada que a gente salva uma espécie. Vamos falar sobre o pirarucu. Para quem não conhece, esse aí é o pirarucu, um peixe gigante, um verdadeiro monstro dos rios da Amazônia. E não muito tempo atrás a situação dele era crítica, viu? A população estava despencando. Ele virou quase um símbolo de tudo que a Amazônia corria o risco de perder. E é aí que entra uma coisa muito doida, um paradoxo mesmo. Segundo a fonte, quando o pirarucu era super protegido, intocável, a população dele caía. Pois é, mas aí quando liberaram o manejo sustentável, ou seja, a pesca controlada para consumo, aconteceu o impensável. A população começou a se recuperar. Como assim, né? E aqui está a chave da questão, pelo menos segundo a fonte. No momento em que o peixe passou a ter um valor econômico real, surgiu um incentivo muito forte para o pessoal cuidar. Proteger a espécie e o lugar onde ela vive passou a ser um bom negócio, principalmente para quem mais dependia dela. Ok, se você achou isso polêmico, se prepara. Agora a gente já vai entrar num assunto ainda mais espinhoso, para ver como essa lógica continua. O papel da caça na conservação. Mas calma lá. É importante fazer uma distinção que a fonte deixa bem clara. Não é sair por aí atirando em tudo que se move, de jeito nenhum. A caça esportiva, nesse contexto que a gente está falando, é uma ferramenta de manejo. É super seletiva, pensada para manter o equilíbrio da população e a saúde de todo o ecossistema. E entender essa diferença é tudo, porque de um lado você tem esse manejo seletivo, de uma espécie que é dali mesmo, nativa, só para manter tudo nos eixos. Do outro lado, a gente tem a caça de erradicação. Aí o papo é outro. É o caso do javali, por exemplo, que é uma espécie invasora. A fonte trata como uma praga mesmo que causa um estrago gigantesco, tanto para o meio ambiente quanto para a economia. E aí a fonte joga uma pergunta no ar, bem provocadora, para fazer a gente pensar sobre essa questão moral da caça. O argumento é bem direto. Quem come carne, mas aponta o dedo para o caçador, estaria, na verdade, só terceirizando o abate. A fonte chama isso de uma certa hipocrisia. A ideia é que existe uma desconexão, sabe? O consumidor fica longe, não vê o processo, enquanto o caçador, bom, ele tá lá, participando diretamente. Beleza, vamos sair um pouco da mata e entrar na nossa casa, porque essa história de boas intenções que simplificam tudo também acontece, e muito, no mundo dos nossos pets. Todo mundo já ouviu essa, né? Adote, não compre. É um slogan super popular que parece a solução perfeita para o problema dos animais de rua. Só que, segundo a fonte, esse slogan é só a pontinha do iceberg. É como colocar um band-aid numa ferida profunda. Ele acaba ignorando os problemas de verdade, como o abandono e a falta de criadores responsáveis. E pior, cria essa cultura de cancelamento na internet, um julgamento gigantesco para cima de quem compra um bicho, o que, no fim das contas, não resolve a causa de nada. E tem outra moda mais recente que a fonte também questiona, essa de se chamar de tutor em vez de dono. Será que isso muda alguma coisa na prática? A reflexão aqui é a seguinte: o cachorro não sabe a diferença. Chutar um cachorro é maus tratos. Não importa se você é tutor ou dono. O que importa de verdade são as atitudes. É o amor, o cuidado diário. Isso sim faz a diferença, e não o nome bonito que a gente usa. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto, que talvez seja o mais crucial de todos. Por que, afinal, o conhecimento técnico, a ciência, é tão importante na conservação de verdade, no mundo real? A fonte traz um exemplo bem pesado para ilustrar isso. Pensa no desafio que é reintroduzir onças pintadas que nasceram e cresceram em cativeiro de volta na natureza.
Nossa, parece uma história linda, com um final feliz, né? Mas e na prática? O que acontece de verdade? Depois de todo o trabalho, de toda a pesquisa, de todo o dinheiro investido, quantas dessas tentativas deram certo? Zero. É isso mesmo, zero. Segundo o especialista que a fonte consultou, nenhuma onça reintroduzida conseguiu sobreviver mais de um ano na natureza. Todas morreram. É um dado brutal, né? E mostra que essa ideia romântica de só soltar o bicho não funciona. Sem um planejamento científico muito bem amarrado, isso pode ser, na verdade, uma sentença de morte. E esse exemplo das onças amarra tudo e nos traz de volta para aquela frase do começo: conservação é para quem entende. É uma ciência, e uma ciência complexa, cheia de verdades que são difíceis de engolir. Definitivamente não é um lugar para amadores, por melhores que sejam as intenções. É um trabalho para profissionais que realmente conhecem do assunto. Então a gente fecha com essa provocação para pensar. Talvez a grande lição aqui seja a seguinte: sempre que o problema for muito complexo, como é o caso da preservação da vida silvestre, a gente tem que desconfiar de solução muito simples. As respostas quase nunca estão num slogan bonitinho. Elas estão na ciência, no pé no chão e principalmente em entender de verdade como o mundo natural funciona.